Prezados irmãos e irmãs, estamos iniciando o mês de setembro e nesse mês nós temos a Bíblia, a Palavra de Deus, um mês dedicado à Sagrada Escritura. Então nós somos convidados a mergulhar sempre, buscar na Palavra de Deus aquela luz necessária para iluminar, clarear a nossa vida e sempre iluminados e conduzidos pela Palavra de Deus, nós vamos também orientando a nossa conduta humana. Com certeza todos nós temos em casa a Bíblia, né? Eu dizia ontem na homilia que eu acho que duas coisas que todas as casas têm, né? É difícil não ter. É uma televisão e uma Bíblia, né? Mas a diferença, sabe qual que é? Entre a televisão e a Bíblia, que todas as casas têm? Sabe, né? Que a televisão está todo dia ligada e eu estou ligado nela, né? Estou sempre me alimentando da televisão. E da Bíblia? Será que eu ligo ela também ou ela só está aberta, né? Então seria interessante também que na família a Palavra de Deus tivesse também a sua devida importância, o seu devido valor, né? Por que não dedicar um tempinho, a família se reunir em torno da Palavra de Deus, 5 minutinhos, 10, né? Fazer uma leitura de um texto bíblico, um salmo, um evangelho, e na família fazer aquela partilha, né? A espécie da leitura orante que nós fazemos nas nossas comunidades, né? Sempre quando a gente inicia um encontro, uma reunião, a primeira coisa que a gente faz, antes de entrar nos temas e assuntos, cria um momento de espiritualidade, né? Deixa Deus falar. A gente primeiro escuta o que Deus tem a nos dizer, se coloca diante dele, né? Já pensou se nas famílias também, a gente tem tempo para tudo, né? Como tem tempo para assistir televisão e às vezes horas e horas, né? Por que não dedicar alguns minutos que depois farão toda a diferença na tua vida, na tua família, no teu lar, no teu trabalho? Porque é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus que é luz e que é alimento da alma, né? Então que fica este convite para que nós também dediquemos e demos o devido valor, que ela não esteja apenas presente nos lares, mas que possamos beber desta fonte perene, né? Nos aproximar do texto sagrado e juntos rezar, né? Seja individualmente, eu também em família, convocando todos e deixando Deus falar ao coração de cada um. No texto do Evangelho desta manhã, vemos que Jesus continua suas caminhadas, passando em diversos lugares, diz uma grande multidão acompanha Jesus, né? Como em todos os lugares onde Jesus passa, sempre um grande número de pessoas vão até ele, né? E Jesus se volta para eles e dirige algumas palavras, até parecem palavras duras demais, né? Bastante radical. Como entender essas palavras que o que ele está querendo dizer com isso? Veja, ele volta-se para a multidão e disse: se alguém vem até mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem também não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Segundo, não. Terceiro, do mesmo modo, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo aquilo que tem, não pode ser meu discípulo. Aí nós perguntamos, mas então como é que nós vamos ser discípulos de Jesus, né? Como seguir se 3 vezes ele fala que nós não podemos ser seus discípulos, né? O desapego, se vem até mim não se desapega, né? Na verdade, é claro que o texto aqui não está nos incentivando, nem dizendo, nem ensinando que para nós seguirmos Jesus, nós temos que odiar o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o esposo, a esposa. Imagine
um Deus, parece um Deus ciumento, né, que está competindo o amor das criaturas. Não, né? Não é isso que o texto está falando e nem é isso que Jesus quer, né? Claro que nós devemos amar pai, mãe, irmãos. O amor vem de Deus e Deus é amor, então nunca Ele vai nos ensinar a odiar. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que às vezes o apego pode ser a família, os irmãos, parentes e amigos. A gente é tão apegada a coisas e pessoas que deixa de fazer aquilo que é mais importante. Lembra aquela passagem que Jesus disse que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não pode, né? Se você colocou a mão no arado e olhou para trás, né? Não pode ser meu discípulo, né? Então o que Jesus está falando é que nós, às vezes, precisamos nos desapegar de tudo aquilo que nos impede de realizar o trabalho, a missão, a obra que Deus tem para cada um de nós. Os apegos excessivos, as nossas paixões, os nossos vícios, né? Quantas coisas, às vezes, um capricho, alguma coisa que a gente gosta tanto, né? E acaba fazendo com que aquilo seja a coisa mais importante, o medo de assumir compromissos, enfim, são tantas coisas que nos afastam de Deus e o nosso coração vai se fechando àquilo que Deus pede de cada um de nós. Por isso, renunciar, né? Por uma causa maior. Então, todo apego excessivo, às vezes isso acontece até na família, né? Quando a pessoa é apegada demais, pode ser os pais aos filhos ou vice-versa, né? O filho é tão apegado, tão ligado na família, no pai e na mãe, que ele acaba quase que não sai do ninho, não voa, né? Pode ser até às vezes que tenha dificuldade até de constituir uma família, um namorado, uma namorada, porque ou o pai é tão, ou a mãe é tão apegada ao filho, quase como uma posse, uma propriedade, né? Claro que tem o amor do pai para com a mãe, mas existe também a liberdade, deixar crescer, né? Seguir a vida. Então o pai deve orientar os filhos nesse sentido e não tê-los para si, né? Então também é uma espécie de apego, né? Ou aquele amor possessivo, que impede o outro de crescer, de dar os passos e até de seguir o curso da própria vida, né? Então todos esses apegos e outros, né, nós temos em nós também, né? E às vezes a gente acaba se deixando levar por eles, né? E deixando de lado aquilo que talvez é muito mais importante. Se nós formos ver o primeiro mandamento da lei de Deus, qual é o primeiro mandamento? O que diz o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as... Aí, tá vendo? Isso mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas significa que Deus deve estar em primeiro lugar, até mesmo antes da família. Porque senão o mandamento seria amar a família em primeiro lugar, não que nós não devamos amar a família, não, mas a partir de Deus, o primeiro mandamento é muito claro, amar a Deus sobre todas as coisas, e a partir do amor a Deus a gente vai direcionando a nossa vida. Daí estende o amor de Deus na família, mas Deus é a prioridade, o amor de Deus em primeiro lugar, e nem sempre isso acontece. Então é isso que Jesus está falando, né? Orientar, colocar Deus no centro, e a partir dele, tendo ele como base, nós vamos direcionando o nosso amor, seja para com as nossas famílias, irmãos, irmãs, parentes e amigos, mas sempre Deus, não colocar nada nem ninguém acima de Deus, Deus em primeiro lugar. Então é isso que o texto sagrado de hoje, nessa leitura que nós acabamos de ouvir do Evangelho, quer nos dizer. Então que o nosso amor a Deus, as coisas de Deus cresça cada vez mais, e possamos também neste mês de setembro, mês da Bíblia, buscar na Sagrada Escritura aquela palavra, luz, para iluminar a nossa caminhada, a vida cristã,
e também a nossa vida da igreja, que ela seja o centro, né, colocando Deus como prioridade no nosso agir. Louvado seja nosso Senhor Jesus